Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a importância e a composição da vacina da Janssen. Vamos lá. A epidemia do Covid-19 começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente se espalhou para o mundo. As principais teorias levantadas incluem o contato entre um ser humano e um animal infectado e um acidente em um laboratório na China. Não foi confirmado a origem do Covid-19 até agora, mas estão investigando para saber realmente a origem do Covid-19. Para produzir a vacina candidata da Janssen, um material genético da proteína S, presente nesses espigões, é colocado dentro do adenovírus, que é um vetor ou transportador. A candidata à vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus, sorotipo 26, AD26. Os adenovírus são um tipo de vírus que causam o resfriado comum. Portanto, são bons transportadores em seres humanos, ao serem modificados para desenvolver a vacina. Eles não se replicam e não causam resfriado. O objetivo da vacina Janssen contra a Covid-19 é proteger o... A importância da vacina AstraZeneca é prevenir a contaminação e também ameniza alguns sintomas. Você sabia que a vacina britânica de Oxford, inclusive bem chique, né? Tem a tecnologia baseada em vetor viral? Vetor viral é uma falsificação do Covid-19, para que possamos ter uma vacina que estimula o sistema imunológico na produção de anticorpos. A AstraZeneca é baseada em instruções genéticas do vírus para produzir a proteína Spike, e a vacina também utiliza o DNA de fita dupla. Os primeiros casos do coronavírus foram no dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Estudos mostram que já havia indícios do vírus no dia 1º de dezembro. Gente, eu vim falar hoje para vocês sobre a vacina Coronavac, uma vacina produzida lá na China pela farmacêutica chinesa Sinovac. Ela foi criada com um alto perfil de segurança. A vacina foi testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela segue um padrão diferente das vacinas Pfizer e da AstraZeneca e foi criada com base no próprio vírus inativo. Dados falados que a vacina foi capaz de induzir anticorpos. 90% de 70 voluntários que foram testados da China. A vacina Coronavac só é válida para maiores de 18 anos. E é isso. E se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo. Tchau! Você gostaria de saber como a Pfizer foi feita, qual a sua composição e aonde ela pode ser disponibilizada? Se sim, não pule esse vídeo. A vacina Pfizer-BioNTech utiliza a tecnologia de mRNA, um material genético sintético que carrega o código genético do SARS-CoV-2. Estimula o organismo a gerar anticorpos contra o vírus. Em outras palavras, o objetivo é que o mRNA sintético dê as instruções ao corpo humano para a produção de proteínas encontradas na superfície do vírus. As vacinas estarão disponíveis no posto mais próximo de sua casa. A faixa etária é de 12 a 60 anos de idade. E é isso, o nosso vídeo. Obrigado. Olá, tudo bem? Nós vamos agora falar sobre o uso de máscaras, álcool em gel e sobre as vacinas, nesse momento de grande pandemia, porque esse vírus não é brincadeira não. E também tem várias vacinas contra esse vírus, se chamada Janssen, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. No dia 31 de dezembro de 2019, foi encontrada a nova variação do Covid-19, encontrada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que não tinha sido relatada em humanos ainda. Foi encontrada na cidade de Wuhan, na China, província de Hubei. O vírus se espalha principalmente pelo ar, quando as pessoas estão perto uma das outras. Ele deixa uma pessoa infectada quando ela respira, tosse, espirra ou fala. Também pode se espalhar através de superfícies contaminadas. As pessoas permanecem contaminadas até por 2 semanas. Pode espalhar o vírus mesmo as assintomáticas. As medidas preventivas incluem o distanciamento de 1,5 metro e o uso de máscara. Em 15 de novembro
de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, ESPII, o mais alto nível de alerta da organização, conforme o previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Essa decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Obrigado. Finalmente começou a vacinação, mas eu já vi tanta notícia que eu não sei mais qual é a verdade. Amiga, pelo amor de Deus, você sabe, né? Quem toma vacina vira jacaré. Isso tudo é mentira. A vacina te salva e te previne do vírus. Acho que é melhor eu sair daqui. Mas já sei, vou falar com a Maria. Oi, amigo, o que aconteceu? Esse negócio de vacina, jacaré, eu não tô entendendo. Hoje vai ter um protesto sobre isso lá na Paulista. Você quer ir junto? É um total absurdo essas notícias que dizem que a vacina altera o DNA e transforma as pessoas em zumbis. As vacinas existem há mais de um século e são os principais responsáveis pela redução da mortalidade infantil e pelo controle de doenças gravíssimas. Então, Ana, o que você acha sobre tudo isso? Eu acho que isso é fake news, pois as pessoas não viram zumbis após tomar a vacina. Claro que não. Também tem um site que fala que as vacinas soltam uma substância tóxica no nosso corpo e faz nós virarmos zumbis canibalistas. É só você olhar para o estado dele. Não tome a vacina. Exatamente. Além disso, a vacina não traz efeito nenhum, só te traz problema. Onde vocês estão vendo essas coisas? Isso é totalmente fake news. Então, ele não é zumbi nada, senão já teria nos matado. Como assim é fake? Não tô entendendo. Como você quer que eu acredite em alguém que é a favor da vacina? Claro que isso é verdade. Claro que não. É mentira. Então nem tudo é verdade. Não deveríamos acreditar em tudo na internet. Então, realmente, nem tudo é verdade. Não devemos acreditar em tudo que encontramos na internet. Tchau, gente! E não se esqueça. Não acredita em tudo na internet. Olá, seja bem-vindo ao Instituto Butantan Virtual. Antes de conversar com o nosso cientista, vamos conhecer um pouco do nosso trabalho. O Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiologia do Brasil, responsável pela maior parte da produção de soro hiperimune e da produção em larga escala de antígenos vacinais em todo o país. O OL visitou as dependências do Instituto para conhecer o prédio onde são fabricadas as doses da vacina Coronavac e relataram que a estrutura para guardar as vacinas lembram filmes de ficção, com câmeras de reconhecimento facial e entre outros. O Instituto Butantan é o principal produtor de imunobiológicos do Brasil. É responsável pela maior parte de produção de soros hipermunes de um grande número de países para antígenos vacinais. Essas vacinas constituem vacinas utilizadas no PNI, Programa Nacional de Imunizações do Brasil, Ministério da Saúde. O Instituto de Pesquisa realiza pesquisas básicas na área de biologia e biomedicina relacionadas à saúde pública. Também oferece cursos extensivos voltados para a formação de profissionais da saúde pública. Como que a vacina do Covid-19 foi produzida? A vacina foi produzida integralmente no Brasil, sem depender de importação. Isso ocorre porque a fábrica de influenza do Butantan pode produzir o insumo utilizado à tecnologia de vacina inativada, com base em ovo. A tecnologia da Butanvac utiliza um vetor viral que contém a proteína Spike do coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da doença de Newcastle, uma infecção que afeta as aves. Por isso, o vírus se desenvolve bem em ovos embrionados, permitindo eficiência produtiva num processo similar ou utilizado na vacina da gripe. Em contraste com o vírus de influenza, o vírus da doença Newcastle não causa sintomas em seres humanos, sendo assim uma alternativa muito segura na produção. Além disso, o vírus é inativado para a formulação, facilitando sua estabilidade e deixando a vacina ainda mais segura. Qual a diferença entre soro e vacina? A vacina é de uso profilático.
ou seja, previne contra uma doença causada por vírus ou bactéria. Já o soro é de uso curativo, utilizado após o contágio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você quiser. Aqui é a jornalista Monique Grantes, do jornal Ciência. Hoje teremos a ilustre presença da cientista Evelyn Hugo. Olá, Evelyn, tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde a todos, o horário que vocês quiserem. Como já foi dito, eu sou a cientista Evelyn Hugo, considerada a maior cientista da América e diretora do Instituto Butantan. Então, uma pergunta que todo mundo quer saber é como foi a situação do Butantan tendo essa crise da pandemia da Covid-19. Bom, foi uma crise muito grande, né? Foi bem complicado. Os nossos cientistas tiveram que trabalhar muito mais do que trabalharam nos últimos anos, mas foi uma ótima experiência de trabalho, poder trabalhar com uma questão muito séria, muito importante, que salvou o Brasil. Como foi o desenvolvimento da vacina? Bom, foi um desenvolvimento muito difícil, muito complicado e realmente muito demorado. Mas, como foi um sucesso aí, muitas pessoas da nossa população brasileira estão tomando a vacina, já estão se vacinando, tomando seus devidos cuidados. A vacina foi realmente uma ótima ideia, né, dos nossos cientistas, de ter que trabalhar com isso. Foi uma grande oportunidade, foi bem complicado, dias acordados, porém, valeu a pena. Quanto tempo você fez essa carreira de cientista? Bom, eu sou cientista há 35 anos e eu sou diretora do Instituto Butantan há 20. Ah, entendi. Como ficou o trabalho hoje em dia? Ficou muito corrido? Como foi tudo assim? Seu dia a dia normal? O nosso dia a dia foi realmente muito complicado, porque não foi algo fácil, não foi algo rápido, né? Nossos cientistas tiveram uma grande equipe para nos ajudar, além de mim, tivemos outros cientistas muito bons, muito renomados, que nos ajudaram. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, bem todos. Agora teremos a ilustre oportunidade de falar com a cientista Célia San James. Boa noite, Célia, tudo bem? Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui, Que bom! Você participou do desenvolvimento da vacina? Sim, eu fui uma das últimas atas do experimento que deu certo após a outra. Como foram os estudos para o desenvolvimento da vacina para a Covid-19? Contra a Covid-19. Olha, os estudos foram bem difíceis porque vários experimentos não deram certos e teve alguns casos que infelizmente. Olá, bom dia. Nós aqui da emissora Objetivo iremos hoje às ruas saber o que é saúde pública. Nós iremos fazer uma pesquisa com as pessoas que estão sentadas aí e iremos saber a opinião delas sobre o assunto. Venham comigo. Opa! Bom dia! Nós aqui da emissora Objetivo queremos saber a sua opinião sobre saúde pública no Brasil. Então, eu acho a saúde pública boa, porque ela ajuda as pessoas que não têm condição, as pessoas que não podem pagar por um hospital particular. E já salvou muitas vidas, né? Mas podia melhorar também, porque é um sistema bem devagar, tem muita fila e é isso. Já que você falou que sobre melhorar, o que você daria de dica, de feedback para o SUS, que é a maior rede assim, de saúde pública? O que você daria de dica para eles melhorarem o seu atendimento? Sim, eu diria primeiramente para eles, para o governo, né, que é quem comanda o SUS, e o Ministério da Saúde, liberar mais verba para ter mais médico, para ter um atendimento melhor, mais espaço, mais leitos. Entendeu? Você acha o que você acha, uma coisa que você gosta, assim, que o SUS promove, assim, para as pessoas, você acha que ele é útil, assim? Sim, porque ele é totalmente gratuito, então ele ajuda as pessoas que não conseguem pagar, as pessoas que não têm plano de saúde, ajuda as pessoas mais necessitadas.
Boa noite. Boa noite. Na edição especial do Jornal Nacional de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Instituto Butantan, do ano de 1920 ao de 1950. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a vacina, diretamente com o João, que está lá no Butantan. Boa noite. A produção da vacina contra a meningite é realizada por setor independente, na usina de pilotos das vacinas bacterianas. A vacina contra a meningite utiliza uma tecnologia bastante avançada. É produzida a partir de um polissacarídeo e componentes da cápsula bacteriana. A primeira vacina que o Butantan desenvolveu esse ano foi contra a meningite. Vamos entender um pouco mais sobre essa doença. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A meningite pode ser causada por vírus ou por bactéria, que é o mais grave. O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de 5 anos, principalmente até 1 ano. No entanto, pode acontecer em qualquer idade. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e torcicolo. Dependendo da causa, a meningite pode melhorar com o tempo ou pode ser fatal, necessitando de tratamento antibiótico urgente. Boa noite. Boa noite. No Jornal Nacional hoje, dia 15 de 10 de 1926, o assunto atual é sobre a vacina da BCG e quando vai haver a vacina contra a hanseníase. Mesmo não existindo a vacina específica para a hanseníase, a vacina BCG contra a tuberculose ajuda na prevenção, pois os agentes causadores dessas doenças são bem parecidos. Agora vamos ao vivo com o Giovanni lá do Butantan, entrevistando a Estela. Já. Bom dia. Hoje eu tô aqui com a Estela e eu vou fazer algumas perguntas para ela sobre a vacina BCG. Estela, o que a vacina BCG protege? Protege a tuberculose, principalmente as formas graves, como meningite, tuberculosa e tuberculose militar, espalhadas pelo corpo. E a vacina BCG é indicada para? Rotina a partir do nascimento até antes da criança completar 5 anos. E, Estela, são quantas doses da vacina? A dose é única. A dose é única, tá. Muito obrigado pela compreensão. TAB é uma vacina que ajuda a prevenir a febre tifoide, que é uma doença infecciosa causada por um tipo de bactéria chamada Salmonella typhi. Essa doença pode ser administrada a adultos e crianças a partir de 2 anos de idade. Quando a vacina é administrada, esta irá levá-la ao sistema imunitário do organismo e prepara-se para se proteger contra a febre tifoide no futuro. Esta vacina irá apenas prevenir contra a doença causada pela bactéria Salmonella typhi e não contra as bactérias da Salmonella que podem causar intoxicação alimentar ou gastroenterite. É causada e propagada através do consumo de água e alimentos contaminados. A coqueluche é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella pertussis e está presente em todo o mundo. Sua principal característica são crises incontroláveis de tosse seca seguida pelo guincho expiratório, que é o som produzido pelo estreitamento da glote. A prevenção é feita com a vacina tríplice bacteriana, DTP, que previne contra coqueluche, diftéria e tétano, e faz parte do calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde. Apesar de a doença ser grave e preocupar boa parte da população, não é necessário grandes alardes, pois graças ao Instituto Butantan, a imunidade contra a coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é adquirida quando as crianças tomam as 3 doses da vacina, sendo necessário reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Foi confirmado hoje o primeiro caso de FMB em Pedreira, interior paulista. Suas principais áreas de transmissão são as regiões de Campinas e São João da Boa Vista. A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa, febril, aguda, transmitida por carrapatos de elevada letalidade. A transmissão acontece quando o carrapato infectado fica aderido ao corpo da pessoa ou também pela penetração das bactérias em lesões de pele, através do esmagamento do carrapato. Se
5 amigos estão numa excursão do Butantã, conversando sobre a história do lugar. A produção de soros usados contra o veneno de cobra é uma das marcas do Instituto Butantan, desde sua formação. Quais os tipos de soros? Os primeiros foram o anticrotálico, para combater o veneno de diversas espécies de cascavel, o antibotrópico contra veneno de jararaca e vacinas antipestosas. E nos próximos anos? Em 1906 foi criado o soro antidiftérico para combater a difteria. E de 1911 a 1915 foi criado o soro antielapínio para combater o veneno de diversas espécies de cobra coral e início da produção do soro antitetânico. Existem mais soros? Sim, em 1916 os soros para o combate do tifo e contra as picadas de escorpião. Vi na minha aula de ciências que somente em 1917 teve início de produção de soro, a partir das ovelhas e cabras, para tratamento de distúrbios menstruais. Ah, legal! E uma curiosidade interessante sobre o Instituto Butantan é que em 1918 e 1919, em plena pandemia de gripe espanhola, que matou entre 20 e 40 milhões de pessoas em todo o planeta, o Instituto Butantan oferecia, por meio de parceria com a casa Armbrust, medicamentos para combater a gripe. Em 1918 também foi desenvolvida uma vacina contra a gonorreia, infecção sexualmente transmissível. 1970 a 1972, vacinas contra cólera e sarampo. Modernização da vacina BCG de 1926, aumentando a estabilidade do produto e facilitando o transporte e armazenamento. O Butantan é uma peça-chave do Programa Nacional de Imunização. Bom, já em 1973, ocorreu o início do Programa Nacional de Imunização. Considerado um dos maiores do mundo, o Butantan fornece de 60% a 80% dos imunobiológicos para este programa. Em 1980 surgiram soros trivalente e polivalente contra venenos de aracnídeos. O soro antiaracnídico é o único medicamento eficaz para o tratamento de picadas de aranhas e alguns tipos de escorpiões. Este medicamento não deve ser utilizado no tratamento de acidentes por picada de serpentes. É importante o diagnóstico do acidente por um médico especializado por meio das manifestações clínicas características do acidentado apresentado. As reações comuns costumam ter início com uma sensação de coceira pelo corpo, manchas avermelhadas na pele, vermelhidão no rosto, congestão nasal, tendo um som semelhante a um assobio agudo durante a respiração, tosses secas, náuseas e vômitos, cólicas abdominais, diarreia. E você pode prevenir essas reações informando ao médico se você já foi tratado com soros heterológicos, antiofídicos, antitetânico ou antirrábico, mesmo que não haja nenhum antecedente alérgico. A reação adversa pode ocorrer e o corpo clínico estará pronto para fazer o atendimento no caso de aparecimento. O soro atilonômico serve para neutralizar o veneno das cerdas da taturana oblíqua. O soro foi criado por uma equipe no Instituto Butantan e para a criação desse soro, a equipe usou taturanas vivas que estavam anestesiadas em gelo seco para conservar essas proteínas. A taturana oblíqua é uma espécie de lagarto de mariposa, e essa espécie é muito conhecida pelos graves acidentes que ela pode causar quando suas cerdas entram em contato com a pele de seres humanos. Um dos jeitos de prevenir acidentes com esse tipo de taturana é prestando atenção e usando luvas quando for mexer em plantas e árvores, já que na maioria das vezes essa taturana é encontrada em árvores e plantas. 1985. A hepatite B é uma doença causada por um vírus. O primeiro relato de hepatite B ocorreu em 1985. Ela pode ser causada por alguns fluidos corporais que podem entrar em contato em relações sexuais, compartilhamento de seringas, na diálise ou vivendo com pessoas infectadas. A hepatite B pode causar cirrose, câncer hepático, danos no fígado e também pode levar à morte. 1999.
Em 1999, o Instituto Butantan criou a vacina contra a hepatite B. Esta é uma vacina intramuscular, que pode ser aplicada em qualquer idade. A vacina é composta pela proteína da superfície do vírus, hidróxido de alumínio, timerosal e solução fisiológica tamponada pH 70. A vacina absorvida hepatite B é contraindicada em caso de hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. Esta vacina também é contraindicada no caso de ocorrência de purpura-tru. Olá! Hoje vamos falar sobre uma pessoa que funcionou na área da medicina. Seu nome era Oswaldo Cruz. A história de Oswaldo Gonçalves Cruz começa em Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, no dia 5 de agosto de 1882. Ele foi médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro, que foi pioneiro nos estudos de moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Além de, em 1900, ele ter fundado o Instituto Sorotarápico Federal, que é reconhecido não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Em 1896, durante sua juventude, Oswaldo Cruz teve auxílio de seu sogro para continuar seus estudos. Assim, viajou para a França, onde estudou microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur, além de estudar medicina legal no Instituto de Toxicologia e mais tarde urologia. Em 1899, depois de voltar da França, ele abriu uma clínica de atendimento urológico em um laboratório, ambos no Rio de Janeiro. Ainda em 1899, quando houve o surto da peste bubônica, as pessoas entenderam a importância de ter uma produção de soro antipestoso nacional. Então, em 1900, foi criado o Instituto Soroterápico Federal, ou ISF, hoje conhecida como Fiocruz, que conseguiu vencer não só a peste bubônica, mas também a febre amarela e o combate à varíola. Dentre suas unidades técnico-científicas, destacam-se a Formanguinhos e Biomanguinhos, responsáveis pela produção de vacinas destinadas ao PNI, Programa Nacional de Imunização do SUS, algumas de sua vacinação, febre amarela, meningite, A e C, etc. A DGSP reporta ao Ministério da Justiça e Assuntos Internos, e também é responsável pela coordenação de serviços de saúde e pela realização de pesquisas sobre doenças infecciosas. Em 9 de dezembro de 1902, devido a desentendimentos com Oswaldo Cruz sobre a política de produção de soro e vacina do ISF, o barão Pedro Afonso deixou sua direção. Oswaldo Cruz assumiu o cargo do mesmo diretor-geral. Logo que assumiu a direção do Instituto, foi convidado a assumir a DGSP, sucedendo a Nuno de Andrade. Para combater a febre amarela, peste bubônica e varíola, Oswaldo Cruz iniciou uma campanha para melhorar as condições sanitárias da capital, além de adotar métodos como isolamento dos pacientes, notificação compulsória de casos positivos, captura de vetores e desinfecção de residências em áreas de surto, e ajudou a reduzir a transmissão de doenças e, mais tarde, na erradicação da varíola e no controle da febre amarela e peste bubônica. Em 1909, Oswaldo deixou a DGSP pela nefrite, mesma doença que matou seu pai. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para as crianças em 1837 e para adultos em 1846, o que era uma ideia boa na teoria, porém nem tanto na prática, pois na produção da vacina em escala industrial só começou em 1884. Em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para tornar obrigatória a vacinação em todo o território nacional. No entanto, mesmo a vacina sendo obrigatória, a Liga contra a Vacinação foi criada mesmo após a pressão dos militares. O povo ainda não estava disposto a ceder para a vacinação, e no dia 11 de setembro de 1904, as ruas do Rio de Janeiro foram tomadas pelo caos. Após esses acontecimentos, o governo decidiu retirar a lei da vacina obrigatória, e um tempo depois dessa decisão, uma epidemia de varíola atingiu o Rio de Janeiro, e o projeto sanitarista de Oswaldo Cruz teve como foco e combate de 3 doenças: varíola, febre amarela e peste bubônica. A história da Biomanguinhos está inteiramente ligada à história da Fundação Oswaldo Cruz, por ser uma de suas unidades técnico-científicas independentes. A Fiocruz nasceu como Instituto Soroterápico Federal em 1900 e depois mudou seu nome para Instituto Oswaldo Cruz. Está localizado em Manguinhos, Rio de Janeiro, e atende às necessidades do país na área da saúde pública. Biomanguinhos, fundados em 4 de maio de 1976, tem grande responsabilidade por esse objetivo, pois é um departamento dedicado à promoção, desenvolvimento e produção de imunologia de interesse da população brasileira. A Fiocruz e seu Instituto de Tecnologias em Imunobiológicos, Biomanguinhos Fiocruz, assinaram o contrato de transferência de tecnologia da vacina Covid-19, recombinante com a AstraZeneca, para a produção 100% nacionalizada do imunizante.
O contrato formaliza a transferência de conhecimento que já vem sendo passado pelo parceiro tecnológico para agilizar a produção de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, nas instalações da Biomanguinhos, Fiocruz. O documento que formaliza um marco importante para o país foi preparado para ser disponibilizado no portal Fiocruz, da mesma forma que o contrato de encomenda tecnológica, reafirmando o compromisso com a transparência das ações da instituição, marca presença em seus 121 anos de história. Agora um pouquinho de como a gente sofreu para fazer esse vídeo. Trabalhila foi declarado obrigatório. 1, 2, 3. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório. O uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1839. Errou, 37. Dá um espaço. 19. Recombinante com AstraZeneca para a produção 100% nacional. 1, 2, 3. A Fiocruz e seu Instituto de Tecnologia Imunológicos. Não, você errou tudo. Dentre suas unidades, técnicos científicos Ok. Amigo! Pela produção de vacinas destinadas ao PNI, Programa Nacional de Imunização do SUS. Algumas são vacinação, DTP e IBH. IBH? De onde eu tirei isso? Febre amarela, meningitis, Manguinhos está em... Nossa, calma. Nossa, amiga, foi triste agora. Estou na área da saúde e o seu nome era Oswaldo Cruz. A história do Oswaldo Cruz começa em... É você, a Gabi. Olha que câmera boa. Ai, eu sou feia. A minha câmera é uma Nossa, merda. boa, ela não aparece suas impurezas, ela remove elas. Ai, que bom. Sério? Essa Olha, câmera... minha barba tá boa aqui. Tem negócio da beleza. Ai, essa câmera tá boa. Isso é chamado... Nossa, tá gravando. Máscara. Ah, é? Ai, da minha máscara. Eu também tô. Eu tô de máscara de cílios, vale? Nossa, essa Gabi. Oh, a gente vai fazer um final? Como assim um final? Tem Foi final? isso. Não, o nosso E final foi é a dor isso, e sofrimento gente. que a gente Calma. passou. Aqui, e foi isso, gente. Todo mundo de Amiga, máscara, aparece aqui vem. de máscara. De máscara, venha. Você é estrela. Você é estrela. Você é estrela, Maria. E foi isso, gente. No final, todo mundo de máscara, feliz. Gente, digam não ao Covid-19. Digam não ao Covid. Não saiam de casa, não se reúnam. Não e se é isso. reúnam. Não aglomerem, gente. Não pode Não aglomerem. Isso aqui não é Gente, aglomeração. Isso aqui é trabalho. É trabalho, a escola pediu. Isso daqui é... Mas, gente, foi isso. Foi esse vídeo agora. Tá parecendo uma foca, Maria. Nossa, Maria, sobe já. Vem, Maria. Mas, gente, foi isso. Todo mundo de máscara. Esse daqui é o final do vídeo. Espero que você goste. A gente tá muito... Gente, Eu tô quase caindo aqui, ó. Dá um like, se inscreva no canal. Cadê o flash warning? Cadê o flash warning? Compartilhe. Quase quebrou o armário. Tchau. Oi, meu nome é Maria Eduarda, sou do primeiro ano. Vou falar um pouquinho disso do pessoal, fazer uma mini introdução. Para produzir a vacina do Covid-19 no Brasil, a Fundação tem importado o EFA da China. A primeira remessa foi enviada pelo governo chinês em fevereiro, até o momento em junho. O Fiocruz recebeu 16 lotes com EFA suficiente para produzir mais de 90 milhões de doses e imunizantes. O cumprimento do cronograma até julho depende da chegada do EFA importado. Já as vacinas bacterianas são produzidas por um processo de fermentação. As vacinas mais recentes de RNA utilizam a tecnologia do DNA, recombinante clonagem molecular. Desde a pesquisa básica e aplicação em etapas piloto até o escalonamento em nível industrial, envolvendo equipes multidisciplinares em colaborações nacionais e internacionais. A aplicação de ferramentas e biotecnológicas tem contribuído para avanços no desenvolvimento de novos antígenos e adjuvantes, o que aumenta a segurança sem comprometer a eficácia dos novos produtos. Agora o pessoal vai falar um pouquinho mais e explicar mais sobre o que a gente está falando. A vacina da Pfizer é baseada em mRNA, que usa RNA mensageiro sintético, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus. Pode ser desenvolvida e fabricada mais rapidamente do que as vacinas tradicionais. A Pfizer selecionou essa tecnologia de vacina baseada em mRNA devido ao seu potencial de alta resposta, segurança e capacidade de rápida produção.
A tecnologia de mRNA pode ser ainda mais estratégica para cenários de pandemias e epidemias devido à agilidade e modificação do antígeno codificado, caso necessário, bem como a potencialidade de realização de doses de reforço. A técnica, na qual apenas um pedaço de material genético é usado, em vez de todo um vírus, nunca havia sido feita antes. A Coronavac foi criada por meio de uma tecnologia molecular já muito utilizada em outros imunizantes, assim como nas vacinas da gripe, poliomielite, hepatite e da meningite. Ela é composta por um vírus inativo, popularmente conhecido como vírus morto. Agora eu vou falar sobre a próxima vacina, a AstraZeneca, que foi desenvolvida com uma tecnologia de vetor não replicante de adenovírus de chimpanzés, inofensiva para seres humanos. Trata-se de uma versão mais fraca do vírus de gripe comum em chimpanzés, e contém igualmente proteínas contidas no material genético do vírus SARS-CoV. Agora falando da Janssen, é uma imunizante que é feita com um viral não replicante na mesma tecnologia da vacina da AstraZeneca. Os experts modificaram um adenovírus que normalmente causam resfriados em humanos, para que eles não consigam mais se multiplicar e incluir nele um trecho material do genético do SARS-CoV-2. E para fecharmos esse tema, isso nos possibilitaria agir decisivamente na igualdade de distribuição de vacinas pelo mundo inteiro, além de surgir uma nova revolução de desenvolvimento de novas vacinas, de interesse para o SUS e também para a saúde pública mundial. Olá, meu nome é Matheus e o meu grupo vai falar sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus. Cada um do meu grupo vai falar sobre uma parte específica do tema. O Lucas vai falar sobre os sintomas. O Matheus Aquino vai falar sobre a eficácia da segunda dose. O Rafael vai falar do vírus inativo que tem em cada dose da vacina. E o Miguel vai falar sobre a eficácia da vacinação. Bom, agora eu vou falar como que a vacina do Butantan é feita para ela ter eficácia no corpo humano. A vacina do Butantan ela é produzida com o vírus inativo do novo coronavírus, ou seja, ela não oferece nenhum perigo, risco de infecção pela doença. O vírus ele é cultivado para se multiplicar e depois é inativado por meio de calor ou produto químico. Essa nova tecnologia é de especialidade do Butantan e é usada em outras vacinas, como a da gripe. A Coronavac introduziu anticorpos em 89,7% dos participantes. A vacina Coronavac encontrou um perfil de segurança satisfatório, sem outros adversos de grau 4. Durante seu estudo, a maioria ocorreu de grau 1 e ocorreu a 7 dias após a injeção, tendo uma porcentagem baixa de 18,9%. E o principal sintoma foi a fadiga, nada mais disso. Coronavac é eficaz após a segunda dose? A segunda dose do imunizante é um reforço da primeira e é essencial para completar o esquema vacinal. Se a segunda dose, a eficácia não é 100% garantida. Vale lembrar que as doses são escaladas de práticas comuns em programa de vacinação para reformar a primeira dose. Isso está previsto na cartilha do Ministério da Saúde e é importante para o organismo se defender melhor dos vírus. Mais de 99.958.396 pessoas foram totalmente imunizadas no Brasil. Olá, meu nome é Miguel e eu vou falar sobre a eficácia da vacinação. O estudo da fase 3 randomizado e duplo cego contou com a participação de 10.208 pessoas e foi feito entre 14 de setembro de 2020 e 5 de janeiro de 2021. Os voluntários foram avaliados 14 e 28 dias depois de tomar cada uma das duas doses. Durante o acompanhamento médio de 43 dias, 9 casos sintomáticos de Covid-19 foram confirmados no grupo que tomou a vacina e 32 casos foram relatados no grupo que tomou o placebo. A Coronavac preveniu hospitalizações em todos os voluntários. Na comparação com 6 do grupo placebo, não houve mortes nem no grupo que tomou a vacina e nem no grupo placebo. Bom, o nosso trabalho é sobre as fake news a respeito da vacina Coronavac. E para começar a falar disso, a gente primeiro tem que saber o que é fake news. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais.
elas têm um grande poder viral, ou seja, se espalham rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional, fazendo com que as pessoas consumam material informativo sem confirmar se é verdadeiro ou não. O poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está também ligado à política. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com a ajuda das redes sociais que esse tipo de publicação ficou mais conhecida. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o intuito de atrair acesso aos sites e assim faturar com publicidade digital. As fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Quem toma Coronavac não pode entrar em outros países? Não é verdade que pessoas imunizadas com a vacina do Butantan estão sendo impedidas de viajar para outros países. Na verdade, diversos países estão com fronteiras fechadas para brasileiros devido ao cenário da pandemia no Brasil. Não há qualquer relação com o imunizante. Vacina contra o novo coronavírus causa câncer de mama? As informações repassadas em grupos anti-vacina de que o imunizante contra a Covid-19 pode causar tumores de mama são falsas. O que acontece, de acordo com os estudos realizados, é que após tomar uma vacina pode haver um inchaço temporário dos linfonodos. Se precisar fazer uma mamografia, é recomendado que se agende antes de receber o imunizante ou após 4 semanas, período que demora para os linfonodos voltarem ao normal. Mortalidade pela variante Delta é 6 vezes maior entre vacinados do que entre não imunizados. Essa informação é falsa, pois ela foi baseada em um relatório do governo britânico. Porém, o documento fala sobre a letalidade da variante e não da taxa de mortalidade entre os vacinados contra a Covid-19. Para as autoridades, identificar e punir os criadores de fake news é uma tarefa difícil, já que a legislação brasileira não prevê punição para esse tipo de crime realizado por meio digital. Alguns sites de fake news usam endereços e layouts parecidos com os grandes portais de notícias, induzindo o internauta a pensar que são páginas de credibilidade. Por isso, todo cuidado é pouco na internet. No Brasil, existem algumas agências especializadas em checar a veracidade de notícias. Alguns grandes portais de notícias também criaram setores de checagem para essas informações, para ajudar a população contra a desinformação. E eu irei falar sobre a vacinação mundial. Introdução. Até agora, governos e entidades se organizaram para divulgar números de casos hospitalares e mortes por Covid-19. No entanto, um novo conjunto de dados está começando a surgir, que é o surgimento das vacinas do coronavírus. Países como Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Rússia, Canadá, Alemanha, China, Itália e Emirados Árabes Unidos lideraram a corrida para aprovar imunizações e usá-las em suas populações. Esses países começaram a vacinação no final do ano passado. E como está o Brasil? E agora, com a nova chegada de novas doses nos meses de agosto e setembro, a campanha da vacinação contra o Covid-19 no Brasil deve crescer ainda mais. Segundo projeção de entrega, o Ministério da Saúde deve receber dos laboratórios mais ou menos 150 milhões de vacinas nos próximos 2 meses. Até o momento, mais de 190 milhões de doses de vacina já foram distribuídas às unidades federais. Dessas, 157 milhões foram aplicadas, sendo 110 milhões de primeira dose e 47,4 milhões da segunda dose ou dose única de vacinação. Olá, meu nome é Raquel e eu irei falar sobre a Corrida Mundial da Vacina. Israel lidera com foco na imunização contra o Covid-19. Cerca de 2,5 milhões de doses de vacina já foram administradas no país, que tem uma população de 8,9 milhões de habitantes. A vacinação aconteceu poucos meses antes de uma eleição decisiva para o premier Benjamin Netanyahu. Ele quer que Israel seja o primeiro país do mundo a vencer a pandemia. O país garantiu um contrato com a Pfizer logo no começo da pandemia e vem enfrentando desafios logísticos, já que o produto do laboratório
laboratórios e sendo armazenadas a temperatura de 70 graus negativos. Os Emirados Árabes Unidos aparecem em segundo lugar com 25,2 doses de vacinação administradas para cada 100 pessoas. Os primeiros países com populações mais expressivas a aparecer no ranking são o Reino Unido e os Estados Unidos da América. No Reino Unido, 4,3 milhões de doses já foram administradas. Algumas pessoas no grupo consideradas mais vulneráveis já receberam a segunda dose e a última dose. O país aprovou primeiramente 2 vacinas, a Oxford AstraZeneca e a da Pfizer. No início do ano, aprovou também a da empresa Moderna, que esteve disponível a partir de março. O governo britânico atrasou a administração da segunda dose das vacinas já aplicadas no país, para permitir que mais pessoas recebessem a primeira. Até a primeira semana de janeiro, cerca de 1,5 milhões de pessoas já tinham tomado a primeira dose. O intervalo entre 2 dessas doses aumentou de 3 para 12 semanas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Giovana e a Isabela do VacinaCast. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. E o nosso convidado de hoje é Leônidas Iquivicius. Ele é especialista no desenvolvimento da vacina AstraZeneca e é doutorado em biomedicina pela USP. Seja bem-vindo, Leônidas. Muito obrigado. Oi, pessoal. Sou o Leônidas, sou atuante de desenvolvimento da vacina da AstraZeneca. Hoje eu vou falar um pouco sobre a segurança, eficácia e desmentir algumas fake news que vêm surgindo ao longo desse tempo. Eu tô animada, até porque o que a gente tá fazendo aqui também é um meio de conscientização, né? E nesse cenário que a gente tá vivendo, tem muita informação e a gente acaba ficando perdido. É verdade. E só avisando que no final da live nós vamos abrir o superchat onde o Leônidas vai responder alguma de suas perguntas. Isso, pessoal, esse é o momento de vocês. Não mandem muitas perguntas. Então vamos começar falando sobre as vacinas. Durante esse meio pandêmico que a gente está vivendo, várias dúvidas e questões surgiram ao redor desse assunto. Mas quase ninguém sabe, e eu me incluo nessa, como que a vacina realmente surgiu. Então, você poderia falar pra gente qual seria o nascimento das vacinas? Então, tudo começa no século XVII com o médico inglês, quando ele ouviu relatos de trabalhadores locais que haviam pego a varíola do boi, teve uma reação mais leve do que a doença do contato da varíola humana. O primeiro caso foi de uma criança de 8 anos que, quando o médico introduziu os vírus, percebeu de que fato era verdade. Nossa, que louco! O mundo realmente é um experimento, né? E o que essa varíola dava nas pessoas? A doença causava febre e dores de cabeça intensas e logo depois surgimento de manchas avermelhadas toda a parte do corpo, podendo até ser fatal. Meu Deus, que horror. Prefiro nem pensar como isso deve ser. Mas com a vacina já no corpo, como ela atua para combater o vírus? Bom, para começar, os cientistas no laboratório tentam encontrar um meio de enfraquecer o vírus ou até matá-lo. Depois ocorre um processo maluco para criar a vacina em si. Até entraria em detalhes, mas é muito complicado. Beleza, com a vacina pronta, ela é injetada em você para que seu organismo literalmente estude a doença e ache uma maneira de combatê-la, através dos seus anticorpos. Nossa, isso deve ter um baita processo envolvido, né? Além de inúmeras pesquisas. Inclusive, entrando nesse assunto, durante o cenário que estamos vivendo agora, foi muito comum nos depararmos com perguntas como: a vacina realmente reduz o surgimento de novas mutações? E você, como especialista da AstraZeneca, pode afirmar que ela realmente é eficaz? Vamos lá. É super comum as pessoas duvidarem da vacina, até porque ela foi criada rapidamente. Mas eu, como atuante do desenvolvimento da AstraZeneca, posso garantir que ela é totalmente segura e sim, realmente eficaz. Segundo uma pesquisa feita por cientistas, ela tem eficácia de 76% após 15 dias da segunda dose. Que bom. Agora vamos ler algumas perguntas enviadas no superchat. A Gília perguntou: por que algumas pessoas vacinadas ficam doentes mesmo assim? As vacinas contra a Covid-19 são muito efetivas e são uma ferramenta fundamental para controlar a pandemia. Porém, nenhuma vacina é 100% efetiva para prevenir doenças em pessoas vacinadas. Sempre haverá uma pequena proporção de pessoas com a vacinação completa que ficará doentes. Os casos de escape vacinal ocorrem apenas em uma pequena parcela. Até no momento, não se identificou nenhum padrão inesperado nos dados demográficos ou nas características das vacinas, as notificações de pessoas com infecções devido ao escape vacinal. O Kaique mandou: eita! Oi, povo do VacinaCast. Estou vendo que vocês estão falando só dos benefícios, porque não falam que vocês realmente escondem da população, como o fato da vacina causar Alzheimer e fibromialgia.
Então, Kaique, né? Tudo isso é uma página fake news. Eu ouvi um enfermeiro que disse isso durante uma live no Facebook, porém, logo depois, uma enfermeira veio ao público e desmentiu o enfermeiro e essa informação é falsa. Então, fiquem tranquilos e não acreditem em tudo que está na internet. Se vacinem, galera, pois só assim vamos acabar com a Covid-19 juntos. A Lívia mandou. Vocês do VacinaCast dizem para a nossa população tomarmos a vacina. Mas como podemos confiar em vocês, sendo que o próprio Butantan não confirmou a eficácia da Coronavac em idosos? Como vocês querem que eu leve minha mãe para vacinar sabendo disso, hein? Sobre o Butantan não ter confirmado a eficácia da Coronavac em idosos, isso é uma fake news que circulou muito nas redes sociais, mas o próprio Instituto comprovou a eficácia não só em idosos, mas também em pessoas com mais de 18 anos. Então, por favor, não confiem em tudo que vocês veem na internet, nem tudo é verdade. Leve sua mãe para tomar a vacina sim, apenas desse jeito poderemos passar por tudo isso. E para terminar, uma pergunta bem frequente, o Robert mandou. Eu já peguei Covid antes e a recuperação foi bem complicada, mesmo assim eu posso tomar vacina? Sim, nosso corpo gera anticorpos e outros mecanismos para a defesa, mas não é sempre que a memória imunológica é criada, que é quando o corpo reconhece uma segunda invasão e impede esses estragos. Também não se sabe quanto tempo o organismo mantém as defesas naturais para contrair o vírus, mas alguém que pegou o Covid precisa esperar 30 dias, contando desde os primeiros sintomas para tomar a vacina, para que o organismo consiga produzir os anticorpos que se espera após a vacinação. A gente agradece muito a presença do profissional Leônidas aqui no nosso podcast e a gente também queria agradecer o maravilhoso trabalho no SUS e aos enfermeiros e os profissionais de saúde vêm fazendo, que eles sempre se colocam à frente na nossa população. Eu que agradeço e só um lembrete, rapaziada, vacinem-se. No começo de 2020, um casal de médicos, fundadores do laboratório alemão, pararam suas pesquisas contra o câncer e focaram em uma vacina contra o Covid. Com a pandemia já instalada, a aposta do casal mostrou certeira sobre a vacina e logo em seguida veio a Pfizer, que entrou como uma grande colaboradora. Os seus resultados de eficácia foram em torno de 95% e o laboratório lhe recusou a ajuda direta do governo americano, mas aceitou a compra de 100 milhões de doses por uma quantia alta de dinheiro, que foi em torno de 10,3 bilhões. A Pfizer ela foi a primeira vacina contra o Covid a ser usada no mundo, e a sua primeira dose ela foi aplicada no dia 8 de dezembro no Reino Unido. Ela foi monitorada pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, e 58 países já aplicaram a Pfizer. Em junho, a Anvisa aprovou o uso da vacina em jovens de 12 a 15 anos. A vacina demonstrou eficácia de 100% em estudo clínico com jovens dessa faixa etária. A utilização e disponibilização da vacina no Brasil segue sob os critérios de recomendação do Programa Nacional de Imunizações, incluindo o grupo de prioritários para a vacinação em suas idades. A 95% na prevenção de infecções, o estudo ainda sem revisão apontou 84% após 6 meses, 91,3% na prevenção de doença sintomática, 95,3% a 100% na prevenção de doença grave. A Pfizer é uma empresa multinacional e sua sede fica nos Estados Unidos. O desenvolvimento dela é de uma empresa muito famosa, que é Groton Connect. Essa empresa é considerada uma das melhores do mundo. No começo de 2020, ela já começou a fazer a vacina e a eficácia dela é bastante alta. Ela usa uma tecnologia que é RNA, isso é fabricar a imunizante, e é resistente às variantes, e ela é fabricada em um freezer especial e ela é liberada para os jovens e não tem muitos efeitos colaterais. As vacinas preparam o corpo humano a combater um tipo de vírus, uma infecção ou uma doença específica. Há 3 tipos diferentes de vacinas contra a Covid-19 sendo aplicadas na população brasileira: a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Essas vacinas elas foram feitas da seguinte forma: os cientistas cultivam um vírus em um laboratório e depois tratam com uma substância que torna o agente incapaz de fazer suas cópias. É uma vacina de vírus vivo inativo. A Coronavac ela foi desenvolvida por uma empresa chinesa chamada Sinovac e ela deve ser aplicada com 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas. A Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro e ela usa o próprio corpo para fabricar o antígeno.
ela deve ser tomada as 2 doses com maior intervalo, ou igual a 21 dias. A AstraZeneca, elas foram modificadas no laboratório e deve ser tomada com 2 doses com intervalo entre 4 a 12 semanas. Em agosto de 2020, segundo a Pfizer, foram oferecidas 70 milhões de doses ao Brasil, com primeiras remessas previstas para dezembro. Já em setembro, o presidente Jair Bolsonaro recebe uma carta da Pfizer, com oferta de doses, segundo o ex-secretário de Comunicação. 9 de novembro de 2020, Weingarten toma conhecimento da carta e descobre que ela está há 2 meses sem resposta. O ex-secretário, conforme contou à CPI, decide procurar representantes da empresa. Após muito tempo, no auge da pandemia e do colapso na saúde pública, o governo anuncia a assinatura do contrato para o fornecimento de 100 milhões de doses. O presidente volta a criticar o contrato e, em uma transmissão ao vivo, ele diz que era barra pesada a isenção de responsabilidade exigida pela empresa. A suposta omissão em relação à Pfizer se tornou um dos assuntos mais discutidos e buscados pelos brasileiros. Origem da Pfizer. A Pfizer ela foi fundada em 1849 em Nova York pelos primos e imigrantes alemães Charles Pfizer e Charles Earhart. A Pfizer foi pioneira na produção de antibióticos. Hoje, traz em seu portfólio cerca de 100 produtos em diferentes classes terapêuticas para o tratamento de diversas doenças. Certo, agora vamos falar sobre a Pfizer no Brasil. A Pfizer ela entrou no Brasil em 1952 e apesar dela ter virado um sinônimo de vacina nesses últimos tempos, a produção de vacinas não é o objetivo principal deles. Até porque se você perceber bem, a Pfizer ela tem sido muito ativa na produção de remédios no mercado brasileiro, apesar do aprimoramento da vacina ser o centro dos investimentos dele nesse momento. Agora entrando em um outro aspecto, a Pfizer ela também acaba produzindo no Brasil projetos envolvendo muito a questão da ação social. Como assim ação social? Esse tipo de projeto deles acabam englobando muito a questão da voluntariedade, quando se trata do quesito da saúde, como por exemplo, você se voluntariar para tomar uma vacina, porque tipo, mesmo que seja uma vacina que faça bem para você, nós humanos não gostamos de ser obrigados a fazer uma coisa que a gente não queira. Então, por mais irrelevante que pareça, eu acho muito comprometedor da parte deles eles acabarem investindo nesse tipo de coisa, porque, querendo ou não, acaba incentivando com que as pessoas vão e tomem a vacina sem se queixarem e, tipo, acabarem reconhecendo o bem que ela faz. Agora vamos falar sobre o futuro da Pfizer no Brasil. Não existem muitos detalhes sobre os projetos futuros que eles vão realizar nos próximos anos, só que existe um pequeno detalhe que pode acabar prejudicando muito o futuro da empresa. E a grande questão que pode acabar prejudicando muito a empresa na questão de receber muitas críticas e acabarem até mesmo de certa forma boicotando a vacina delas para acabar recorrendo a outras empresas é: a vacina da Pfizer mata muita gente ou não mata? E sim uma preocupação que gerou por conta da nova tecnologia utilizada para a produção da vacina da Pfizer. Porque diferentemente de outras vacinas, a Pfizer ela acabou produzindo a vacina dela a partir do RNA mensageiro do vírus. Vamos lá. As vacinas normais, elas geralmente são produzidas com o vírus incubado permanecendo dentro da dose, ou até mesmo um pequeno fragmento do vírus, enfim. Então essa tecnologia da Pfizer realmente foi uma inovação para a criação da vacina e tão preocupados que vão dar errado. Só que, tipo, isso pode ter certeza, não vai dar errado. Até mesmo acabou surgindo sim casos de efeitos colaterais causados pela vacina da Pfizer, só que isso é normal. Uma dose da vacina para uma comunidade muito massiva, é impossível não ter algum efeito colateral, porque o organismo do ser humano reage de maneira muito diferente do outro. Então não tem como a gente adaptar doses individuais para cada pessoa. Cada corpo corresponde de uma certa forma. Então é isso, esse foi o futuro da Pfizer e a Pfizer no Brasil. Agora bora pro próximo tópico, bora! Partiu ver umas curiosidades sobre a Pfizer. Essa vacina ela se constitui na tecnologia RNA mensageiro. Particularmente, RNA mensageiro nada mais é do que pegar o vírus, tirar o RNA dele, duplicar e fazer o imunizante. Ela tem 95% de eficácia e, tipo assim, os sintomas dela se constituem em dores no corpo, dor aonde você aplicou, às vezes náusea, dor de cabeça e fraqueza. Ela também tem que ser contida em um lugar onde tenha um lugarzinho, não precisa ser tipo grande coisa, mas onde tenha 75 graus, porque é importante para a preservação do RNA, porque se ficar em um lugar tipo muito quente, a vacina ela vai ter o efeito contrário. Em vez de fazer bem para o nosso corpo, ela vai fazer
mal. E a gente não quer isso, né? A duração de testes foi basicamente muito longa. Vocês notaram que a gente teve que esperar muito tempo, teve muitos períodos de teste, tipo, o terceiro teste, por exemplo, foi feito em novembro de 2022, mas aparentou ter algumas complicações, então esse era o problema. Por isso que a gente teve que esperar tanto, mas valeu a pena. A Sputnik V é uma vacina criada pelo laboratório russo Gamaleya. A vacina usa um método com um pedaço do SARS-CoV-2. Esse pedaço é inserido em um vetor viral, que é então injetado no corpo. Isso para o sistema imune reconhecer essa parte do coronavírus e então levantar suas defesas contra ele. As duas primeiras fases dos estudos clínicos do Sputnik V começaram na Rússia no final de junho, quando foi investigado se a vacina, que é aplicada em 2 doses, com diferença de 21 dias entre elas, é segura e leva à produção de anticorpos. Cada fase teve 38 participantes. Resultados das pesquisas. Os resultados apontaram que só foram registrados eventos diversos leves, e nenhum grave. A Sputnik V foi aprovada nesses testes e partiu para a terceira e última etapa do estudo. Os resultados preliminares dessa fase foram publicados em 2 de fevereiro e revelam uma taxa de eficácia de 91,6%. Já a eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. Bom, a Sputnik usa um método parecido com o da AstraZeneca, sendo um pedaço do SARS-CoV-2 é inserido em um vetor viral, um adenovírus inofensivo, que é então injetado no corpo. Isso para que o sistema imune reconheça essa parte do coronavírus e então levantar suas defesas contra ele. Os efeitos colaterais mais observados foram o desconforto no local da injeção, dor de cabeça, cansaço e sintomas gripais leves. A Sputnik V tornou-se em 11 de agosto a primeira vacina a ser aprovada e registrada no mundo por uma autoridade sanitária, no caso, a agência da própria Rússia, antes mesmo de os testes de eficácia serem concluídos. Desde então, o país imunizante já recebeu autorização de uso emergencial ou teve seu registro definitivo concedido em mais de 60 países. Outra importante observação do artigo que foi publicado foi o fato da Sputnik V ter funcionado em indivíduos acima de 60 anos. Na análise de subgrupo de 2.000 idosos, a eficácia também ficou na casa de 91%. O estudo indica uma efetividade de 78,6% para evitar os casos de Covid-19. 84,7% são para evitar as mortes e de 87,6% para reduzir as hospitalizações em pessoas de 60 a 79 anos. Estrada pelo Fundo Russo de Investimento como Sputnik Light, uma forma de acelerar a imunização sem a necessidade de aplicar 2 doses e garantir a efetividade e proteção. A vacina Sputnik V não foi autorizada pela Anvisa para o uso emergencial em território nacional. Essa decisão gerou alarde internacional que milhões de pessoas em vários países já foram vacinadas com este imunizante. Embora os critérios da análise sejam considerados de forma satisfatória, técnicos identificaram falhas no desenvolvimento da vacina russa, na qualidade e na segurança do imunizante. Um dos principais motivos pelos quais a Anvisa não autorizou o uso da vacina russa em território brasileiro foi a incoerência de dados da amostragem. De acordo com o site Gov, que compila com os dados oficiais dos governos regionais, apenas 27,5% dos SUS estão totalmente vacinados. Apesar de o Putin ter tido contato com muitas pessoas infectadas, o exame do presidente constatou negativo para a Covid. Ele declarou que ainda deve permanecer em isolamento por vários dias. Tem uma fala do Putin que ele fala o seguinte: espera que tudo aconteça de maneira como deve ocorrer, e que a Sputnik V demonstre realmente seu alto nível de proteção contra o Covid-19. A AstraZeneca teve 76% na prevenção de doença sintomática. Temos 74,6% a 86,6% da proteção para a variante alfa. A Coronavac, ela tem 51% na prevenção de casos sintomáticos, 100% na prevenção de doença grave, Johnson & Johnson. Ela tem 67% na prevenção de doença moderada e grave 14 dias após a vacina, 66% na prevenção de doença moderada após 28 dias. A Pfizer, 91,3% na prevenção de doença sintomática e 95,3% a 100% na prevenção de doença. A vacina russa Sputnik V é um tipo de vetor viral. Por isso, é desenvolvida a partir de um tipo de vírus, denominado adenovírus, geneticamente modificado para não causar nenhum dano ao organismo. Em seu interior, uma proteína presente na superfície do SARS-CoV
2. O vírus que causa a doença do coronavírus. Assim que a vacina é inoculada, o sistema imunológico reconhece a proteína introduzida no corpo e gera uma resposta para combatê-la. Quando houver uma possível infecção no futuro, ela destruirá o Covid-19, evitando o desenvolvimento da infecção e da doença associada. Essa vacina usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, que já é pesquisada há décadas pela indústria farmacêutica, sendo a mesma da vacina da Oxford. Outros vírus inofensivos simulam no organismo a presença de uma ameaça mais perigosa que deseja combater para gerar uma resposta imune. No caso da vacina russa, ela é feita como adenovírus que causam resfriados em humanos. Eles foram modificados para que não sejam capazes de se replicar depois de entrarem na célula humana. A Pontinha. Hoje nosso grupo vai apresentar sobre a politicagem da vacina Sputnik V. O grupo é composto pelos integrantes Arthur, Davi, Victor, Gustavo, Luigi, Rafael Sarcanovas, Rafael Sartori, Pedro, eu e Guilherme. A Rússia foi o primeiro país a anunciar o registro de uma vacina contra a Covid-19. E habitualmente chamou-a de Sputnik, para se referir ao primeiro satélite espacial russo lançado em 1957. No entanto, a falta de transparência na pesquisa e testes de vacinas tem levantado suspeitas no país e no exterior. Essa situação pode mudar quase 6 meses após a liberação do imunizante, tendo a expectativa que o Sputnik se torne uma ferramenta valiosa para as negociações internacionais. A corrida pela vacina tem um tom otimista. A televisão estatal do país apresentou o imunizante como prova de que a ciência russa estava liderando o caminho na luta contra o coronavírus, assim como fez 60 anos atrás com pesquisas espaciais. A russa Sputnik começou a ser testada em junho de 2020 e apenas 2 meses depois, seu uso foi autorizado pelo presidente Vladimir Putin. Em novembro, os resultados preliminares da fase 3 foram divulgados indicando uma eficácia de 92%. Embora fossem baseados em apenas 20 casos de infecção entre voluntários, no mesmo mês, o governo russo começou a vacinar a população com imunizante. Em fevereiro de 2021, os resultados do estudo foram publicados, demonstrando que a vacina era eficaz com as 2 doses e não causava graves efeitos colaterais. Elas usam 2 tipos diferentes de adenovírus, modificados com material genético da Covid-19, diferentemente do que ocorre com os imunizantes como o da AstraZeneca, e a primeira e a segunda dose do Sputnik são diferentes. Na Argentina, Venezuela e Bolívia, satélites artificiais foram aprovados para o uso emergencial sob o comando do presidente, um aliado do líder russo Putin. No total, esses países encomendaram mais de 30 milhões de doses de vacina. A Argentina se tornou o primeiro país depois da Rússia a distribuir vacinas artificiais via satélite. Os governos da Nicarágua e de Cuba também são ex-aliados de Putin e disseram que a Rússia pode começar a produzir vacinas nas fábricas locais. O Ministério da Saúde da Argentina informou que até 3 de janeiro, seu primeiro lote de 39.500 vacinas causou cerca de 1.088 reações adversas, como febre e dor de cabeça. No Brasil, a vacina Sputnik V foi rejeitada pela Anvisa por diversos motivos, incluindo falha no desenvolvimento e produção de imunizantes, dados ausentes ou insuficientes de controle de qualidade e segurança. O laboratório que produz a vacina acusou a Anvisa de fazê-lo por causa de uma disputa política entre os 2 países. Eles usarem isso como motivo para os Estados Unidos pressionar o Brasil a recusar a vacinação. Se a vacina for aprovada, ela será enviada para o Nordeste do Brasil, que se comprometeu a fornecer 4 milhões de doses dessa vacina, por isso a Anvisa permite o uso dela, mas não garante sua qualidade, eficácia ou segurança. Com isso, encerramos nosso trabalho. Obrigado.